computação, só que agora na frente de Biologia 2. Seguindo a mesma lógica, nós vamos ver os principais tópicos para sua prova e vamos fazer algumas questões. Vamos lá. Primeiro a gente comenta sobre as teorias evolucionistas. E aí eu já trago aqui o Lamarck, que foi uma pessoa importante, né, nessas teorias, e ele criou duas leis que hoje já não são mais aceitas, que são a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia que quanto mais eu uso um órgão, uma parte, mais ele vai ficar desenvolvido, vai se desenvolver, e quanto menos eu uso esse órgão, mais ele se atrofia. Um exemplo é das aves pernaltas, né? Aves com pernas altas. Ele falava que eram aves com pernas pequenas, que por viver na água ficavam sempre esticando as suas pernas e por isso a perna ficou grande, de acordo com essa teoria. É muito comum também você ver a teoria dele associada ao tamanho do pescoço das girafas, dizendo que antigamente essas girafas tinham um pescoço pequeno e que elas ficavam esticando seu pescoço para poder conseguir alcançar um alimento e por isso elas teriam ficado com um pescoço maior. E agora a segunda lei é da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, essa girafa que ficou com o pescoço grande devido ao seu uso, iria passar isso para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, seus filhos já nasceriam com um pescoço maior. A gente sabe que isso não é bem verdade. Por exemplo, se eu malhar e ficar com os músculos desenvolvidos, não quer dizer que o meu filho, que o meu descendente, vai de fato ter um músculo, vai nascer com músculos desenvolvidos, não é mesmo? Após isso, surgiu o Darwin e o Wallace, que falavam da seleção natural. A seleção natural, basicamente, o meio vai atuar como um selecionador de características, perpetuando os organismos mais aptos a sobreviver em determinado local. Por que eu grifei ali os aptos? Porque não é o organismo mais forte, e sim aquele mais adaptado àquele ambiente. E como você pode perceber, o ambiente é importante. Então, o ambiente que vai determinar qual característica é uma característica mais apta. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui dois ursos, um urso branco, polar, e um urso marrom. Você vê que o ambiente vai ser importante. Se um urso branco for para um ambiente em que você tem uma floresta ali, ele vai se destacar e aí vai ser mais difícil ele conseguir predar as suas presas. Então, por isso que um urso branco ele vai ser mais adaptado a um ambiente branco e um urso marrom vai ser mais adaptado a um ambiente de floresta, de pedras, que nesse caso eles acabam se camuflando, sendo benéfico para eles predarem suas presas. Após as ideias de Darwin, eu tenho a síntese moderna, ou neodarwinismo, que seria basicamente o que é mais aceito atualmente, em que foi unido as ideias de Darwin da seleção natural com a genética que Mendel propôs. Então eu consigo explicar a evolução através também dos aspectos genéticos. Importante lembrar que o Darwin, ele comentava que a evolução é um processo que acontece a nível de população. Não basta um único indivíduo ter uma mutação, então tem que ser a nível de população. Vamos a um exemplo que o Darwin utilizou. Ele foi lá para o arquipélago de Galápagos e viu os tentilhões, que são essas aves que estão no nosso slide, e você pode observar que eu tenho mais de 14 espécies com bicos diferentes. E esses bicos são adaptados a diferentes tipos de alimentação. Por exemplo, eu tenho um bico maior para poder quebrar uma semente e um bico menor capaz de capturar um inseto. Então, esses bicos estão ligados ao tipo de alimentação, de maneira que essas espécies foram selecionadas a depender da ilha em que elas estavam. Se naquela ilha tinham mais sementes, o indivíduo foi sendo selecionado a ponto de que as características mais aptas permitiram que certos organismos sobrevivessem e aí sim esses organismos deram origem a essa espécie. Então eu tenho que havia um ancestral comum, um indivíduo que foi
foram acontecendo, às vezes, mutações e o ambiente selecionou as melhores características para aquele local, a depender da disponibilidade de alimento. E falando disso, é até importante a gente relembrar o conceito de espécie. Espécie, a gente tem que são populações naturais que são intercruzantes, ou seja, os indivíduos cruzam entre si, e eles são reprodutivamente isolados, ou seja, não reproduzem com outras espécies. Então, uma espécie é quando os indivíduos reproduzem entre si e não reproduzem com outras espécies. E aí a gente tem que vão ser unidades evolutivas independentes, em que vai acontecer fluxo gênico, ou seja, fluxo de genes, devido ao cruzamento entre esses indivíduos. E é possível ter um processo de especiação. Por exemplo, eu tenho a anagênese, que é quando uma espécie origina a outra, e a cladogênese, em que um ancestral comum consegue originar dois tipos diferentes de espécies. Então, ao longo do tempo, eu tenho processos de especiação, ou seja, de formação de novas espécies. E isso pode acontecer como? Por meio de mutação, por meio de crossing over, né, em que você tem a recombinação lá no momento da meiose, por meio de seleção natural e de barreiras geográficas. E falando em barreiras geográficas, eu trago aqui a especiação alopátrica, que é normalmente quando surge uma barreira, por exemplo, uma estrada, surgimento de um rio, surgimento de montanhas, que separa uma população. Aí, no caso, a gente está vendo um exemplo de uma população de besouros. E aí, após certo tempo, a gente consegue observar que essa população que foi separada, cada um dos grupos originou uma espécie diferente. E mesmo que esses grupos voltem a se encontrar, não vai ter mais reprodução, não vai ter mais fluxo gênico entre eles. Por isso que eles vão formar espécies diferentes. Já na especiação simpátrica, não tem nada a ver com a presença de uma barreira geográfica, mas sim as populações elas vão viver às vezes dentro da mesma área, mas não vão cruzar entre si, não vai ter reprodução entre esses indivíduos, de modo que essa alteração ao longo do tempo cria duas espécies diferentes. E aí vai ter influência de vários fatores, mas o que é importante você saber para essa prova que especiação simpátrica não tem a ver com a barreira geográfica. Como você vai lembrar disso? Esse sim você vai lembrar de sem. Pátrica, você vai lembrar de pátria. Então, quer dizer que não tem a ver com a pátria, não tem a ver com uma barreira geográfica, com uma região geográfica. Eles estão lá todos no mesmo ambiente, mas eles não cruzam entre si. Pode ter relação com fatores genéticos, comportamentais, entre outros. E agora vamos ver outras evidências do processo evolutivo. Por exemplo, eu posso ter semelhanças genéticas, o registro fóssil pode mostrar ao longo do tempo a mudança desses indivíduos ao longo do tempo, das espécies ao longo do tempo, e como que a evolução ocorreu, por exemplo, saindo lá do peixe, um animal aquático, até surgir um anfíbio, um réptil, entre outros fatores. Semelhanças morfológicas, ou seja, na anatomia, na forma. E eu posso até utilizar embriologia para ver como que o embrião desses organismos se assemelha. Então, se você botar, por exemplo, um embrião nos estágios iniciais de um golfinho e de um ser humano, você vê que eles são muito parecidos. E isso quer dizer que houve um ancestral comum ali presente, tá bom? Dados moleculares, pode ser analisado proteína, enfim, outros compostos importantes, e aí você consegue ver a semelhança entre os organismos também. E algo que é bem interessante, que é visível, é, por exemplo, adaptações ao ambiente, como a camuflagem, em que um organismo ele vai, de certa forma, se camuflar no ambiente, ou seja, ele vai se esconder, vai se assemelhar ao ambiente para evitar ser predado ou ser um predador mais eficiente, e o mimetismo, em que um organismo pode se assemelhar a outro organismo
para parecer perigoso. Ele imita algo. Normalmente, o mimetismo não precisa ser necessariamente imitar um outro organismo, mas ele vai imitar algo para parecer ser, às vezes, asqueroso ou perigoso para o seu predador, como é o caso da coral falsa, imitando a coral verdadeira, que é venenosa. Aposematismo também é uma outra situação em que as espécies têm cores chamativas para mostrar que são perigosas. Basicamente, se um animal é muito colorido, ele está falando assim para você: sai de perto de mim que eu sou venenoso, eu sou perigoso. Então é o exemplo também da coral verdadeira. Ela tem essa cor vermelha chamativa para falar: se tu chegar perto de mim, você vai se lascar, porque eu sou venenosa, entendeu? Eu tenho também o caso de órgãos homólogos e de órgãos análogos. Quando eu tenho uma homologia, quer dizer que esses indivíduos vieram de um mesmo ancestral comum. Olha aí o exemplo: eu tenho a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Você vê que eu tenho estruturas semelhantes, né? Você até tem a coloração para vocês conseguirem ver isso. Então, por que é semelhante? Porque teve um ancestral comum antigo, um tetrápoda, um animal de 4 patas, que foi se modificando ao longo do tempo e deu origem a essas duas espécies com estruturas semelhantes. E isso é uma homologia. E a gente vai ver que essa homologia vem de uma evolução divergente. Ou seja, quando eu tenho um ancestral comum que deu origem a espécies diferentes. Agora, a analogia é o seguinte: quando eu tenho seres que morfologicamente eles são semelhantes, mas isso só acontece por conta de uma pressão seletiva ali do meu ambiente e não devido a um ancestral comum. Como assim? Olha, morcego e baleia, que eu dei o exemplo na última situação de homologia, são mamíferos. Agora, o golfinho e o tubarão é diferente. O golfinho é mamífero e tubarão é um peixe. Mas se você analisa, eles são semelhantes. Tem nadadeiras, tem um formato ali mais hidrodinâmico. E por que isso aconteceu? Porque o ambiente marinho selecionou essas características e não porque tinha um ancestral comum. Quando isso acontece, em que a anatomia dos indivíduos converge para o mesmo ponto, ou seja, vai ficando mais semelhante, eu falo que é uma evolução convergente. Olha aí, evolução divergente. Eu tenho um ancestral comum originando outras espécies. Agora, evolução convergente. Eu tenho ancestrais comuns diferentes, e, no final, eu vou formar organismos às vezes parecidos. Por exemplo, a asa de um morcego não foi formada de forma, não foi semelhante à formação da asa de um pássaro ou da asa de uma borboleta. Cada um criou a asa de forma independente. Então, isso acontece por evolução convergente e os órgãos são análogos. Vamos para uma questão. Olha aí a minha tirinha. Não adianta. As baratas voam, botam ovos e fazem ninhos, mas baratas não são pássaros. E pare de fazer bico. Sniffs. A barata ali revoltada, que ela tem características semelhantes ali a de um pássaro, mas não é um pássaro. Por quê? Ao longo da evolução, a gente teve que estes indivíduos passaram a ter comportamentos e formas semelhantes, formando asa, formando ninhos, colocando ovos, mas isso não é devido a um ancestral comum. E isso vai ser devido ao que, então? Isso é devido ao quê? À convergência adaptativa, em que indivíduos diferentes vão convergir para uma mesma forma, uma mesma anatomia. Ia ser ali, ó, irradiação adaptativa. O que é isso? Irradiação adaptativa é a mesma coisa que divergência, em que um ancestral comum vai formar várias espécies diferentes, tá bom? Vamos para mais uma questão. Duas populações bacterianas foram cultivadas em laboratório, submetidas a condições ambientais exatamente iguais: espaço, alimento, temperatura, umidade. A população 1
foi iniciada a partir de uma única célula que se reproduziu continuamente por cisparidade, divisão binária. Se você não sabia o que é cisparidade, ele já te colocou que é uma divisão, uma bactéria formando duas bactérias diferentes. Enquanto a população 2 começou com algumas células que realizavam cisparidade e conjugação. Aí, prof, eu não sei o que é conjugação, então já está explicando aí na frente. Transferência de DNA entre bactérias da mesma espécie por meio de uma ponte citoplasmática. É como se uma bactéria doasse o seu DNA para outra bactéria. Ok, sabendo disso, se algumas gotas de um antibiótico forem colocadas em contato com as duas populações, terá mais chance de sobrevivência. Lembre que antibiótico é um medicamento que mata a bactéria. Então vamos ver quais delas têm mais chance de sobrevivência. A 1, que só faz cisparidade, ou a 2, que além de fazer cisparidade, consegue compartilhar o seu material genético com outras bactérias. Vamos lá. A população 1, pois a resistência genética aos antibióticos será transmitida mais rapidamente às novas gerações pela reprodução assexuada. Olha, normalmente, quando a gente tem reprodução assexuada, em que não tem variabilidade genética, isso já não é interessante para a minha seleção natural. Porque quando eu estou tendo um processo ali de especiação, de formação de novas espécies, eu quero que aconteça uma variabilidade genética, que às vezes tem alguma mutação. Então, não. Reprodução assexuada não vai melhorar a seleção, não vai influenciar na seleção natural de forma tão incidente ali. B. A população 1, pois a cisparidade é o processo que favorece a variabilidade genética? Não favorece, porque eu basicamente estou fazendo, parece uma mitose, em que a bactéria só está criando clones dela mesma, então não estou aumentando a variabilidade genética. C. A população 1, pois a cisparidade é um processo que favorece mutações que levam à aquisição de resistência aos antibióticos nas bactérias? Não, cisparidade ele não favorece mutação. D. A população 2, pois a conjugação é um processo que favorece mutações? Mesma coisa, a conjugação também não favorece mutação. E, então é a que sobrou, vai ser essa a minha alternativa certa. A população 2, pois a conjugação é um processo que favorece a variabilidade genética e aumenta a chance de existirem formas resistentes ao antibiótico. Perfeito, porque se eu estou compartilhando material genético, quer dizer que as espécies vão ter uma maior variabilidade genética, porque elas estão recebendo material genético de outras bactérias, e isso vai favorecer que essas bactérias sejam mais resistentes. Inclusive, quando essas bactérias compartilham esse material genético, chamado de plasmídio, que é um DNA circular, normalmente ele contém genes associados à resistência ao antibiótico mesmo, tá bom? Então, alternativa certa, letra E. Outras evidências do processo evolutivo são os órgãos vestigiais, como o caso de esporões pélvicos presentes em serpentes. O que é isso? Tem até uma imagem desse esporão em que você consegue analisar ali, o moço está colocando o dedo próximo dessa região, que são duas estruturas rígidas próximas ali à cloaca de uma serpente. E o que seria isso? É o resquício do que antes foi um membro, do que antes foi ali uma pata traseira. Então, acredita-se que as serpentes vieram de um ancestral comum com patas e que isso foi perdido ao longo do tempo e ficou esse resquício que você pode analisar. Vamos pensar isso em nós, seres humanos. Eu tenho o apêndice. O apêndice, então, é um órgão vestigial também. É uma estrutura atrofiada que perdeu função. Que antigamente, por exemplo, herbívoros, esse apêndice era super desenvolvido, porque lá tinham bactérias que iam fazer a digestão da celulose, né, da parede celular das plantas. E aí, em animais carnívoros, já que eles não consumiam mais carne, esse apêndice deixou de ser necessário e aí houve uma seleção natural em que animais com apêndices menores foram selecionados ao longo do tempo. Por isso que a gente tem o apêndice pequeno sem nenhuma função, sendo considerado um órgão vestigial. E, além da seleção natural, eu tenho também a seleção artificial. Artificial, não é algo natural, então vai ter influência dos seres humanos. Por exemplo,
quando a gente tinha um lobo, e aí teve uma seleção artificial com influência ali da convivência do lobo com os seres humanos, que formaram os cachorros, e hoje a gente tem diversas raças, que né, não são espécies, então temos diversas raças de cachorro, e isso foi porque o ser humano foi selecionando aquelas características que são desejadas, e não necessariamente as características que têm o maior valor adaptativo. Ou seja, não necessariamente as características que permitem que essa espécie seja mais adaptada ao ambiente. É só aquilo que o ser humano considera fofo, bonitinho ou que é melhor para vendas. Então, por exemplo, você tem ali o pug, que ele é bonitinho, mas infelizmente ele tem um problema respiratório grave. E as pessoas continuam vendendo esta raça por acreditar que ela é bonita, mas ela não vai ter um valor adaptativo, uma capacidade de sobrevivência melhor na natureza, tá bom? E muitas vezes ela vai ter as raças ali, as espécies vão ter pouca semelhança com o ancestral selvagem. Isso foi feito com galinhas, foi feito com alimentos, com vários tipos de plantas. Então, isso é seleção artificial. Questão 3. A seleção artificial é um processo de evolução guiada pela espécie humana. Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas. Considerando as consequências do processo de seleção artificial e comparando com a seleção natural, assinale a alternativa correta. A seleção artificial cria organismos tão saudáveis e adaptados ao meio selvagem quanto a seleção natural. Acabei de falar que não. A gente tem que o organismo não vai ser tão adaptado. B. A seleção artificial cria superbactérias resistentes a antibióticos in vitro. A gente não vai querer criar superbactérias, né? Não é a intenção do ser humano. Então, pode até acontecer, tem uma influência, às vezes, dos humanos na formação dessas superbactérias, mas não seria algo feito in vitro. Às vezes acontece no corpo dos seres humanos por um descuido na hora de tomar certos medicamentos. D. A seleção artificial é um processo evolutivo extremamente lento. Não, na verdade é um processo rápido. A gente tem que vai acontecer bem mais rápido do que a seleção natural. E a última alternativa, letra E, devido à endogamia. O que é endogamia? É a mesma coisa que acasalamento consanguíneo entre organismos aparentados. É comum indivíduos de raças de animais domésticos apresentarem problemas de saúde de causas genéticas. É isso mesmo. Muitas vezes ali, para manter a pureza de uma raça, a pureza de uma espécie, acabam sendo cruzados primos, até mesmo às vezes irmãos, e aí isso pode favorecer a problemas genéticos e de saúde, né? A problemas de saúde, como o caso do pug que eu falei para vocês, que tem um problema respiratório. E agora, vamos mudar um pouco o nosso foco e começar a falar sobre o tecido conjuntivo. Como o próprio nome já diz, o tecido conjuntivo ele vai fazer uma conexão para a sustentação e preenchimento dos tecidos. Ele vai absorver impactos, vai resistir à tração, vai ter elasticidade e isso, claro, vai depender de cada tipo de tecido. Vale salientar que a gente tem o seguinte: temos dois tipos de tecido conjuntivo. Aquele que é o propriamente dito e os especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito vai ser separado em frouxo e denso. Já os com propriedades especiais, eu vou ter 4 tipos: adiposo, que é o que armazena gordura, cartilaginoso, que forma a minha cartilagem, ósseo e o sanguíneo. Esses tecidos conjuntivos, eles vão ter uma grande quantidade de fibras, principalmente quando eu falo do tecido conjuntivo propriamente dito, com fibras colágenas, elásticas e reticulares, uma substância fundamental que fica ali submersa e, além disso, células específicas. Dentre essas células, eu posso citar, por exemplo, os fibroblastos, que vão ser células que vão produzir uma matriz extracelular e compor essa matriz extracelular. Então, normalmente, tecidos conjuntivos têm uma grande quantidade de matriz extracelular. Os lipoblastos, que são células
imaturas ali, células jovens, que vão dar origem aos adipócitos, que são células que armazenam lipídios ali no meu tecido adiposo. Os condroblastos presentes na cartilagem, que também são células jovens, que vão dar origem aos condrócitos, que já são células mais maduras do tecido cartilaginoso. Olha aí, tem também os osteoblastos, que vão ser células jovens do tecido ósseo, formando osteócitos, que vão formar células maduras do meu tecido conjuntivo ósseo. Então, prestem bastante atenção que isso aqui é importante. Quando eu tenho o final blasto, como fibroblasto, lipoblasto, condroblasto, osteoblasto, a célula é jovem. Quando eu tenho o final ócito, por exemplo, fibrócito, adipócito, condrócito e osteócito, a célula já é madura e normalmente ela tem uma menor atividade ali metabólica. Então, final blasto, jovem, células que são muito ativas. Final ócito, células mais jovens e menos ativas. Agora, entrando nos tecidos conjuntivos propriamente ditos, eu vou falar do tecido conjuntivo frouxo, que ele é rico nessa substância fundamental, tem fibras finas e células variadas. Você pode encontrar, por exemplo, esse tecido conjuntivo frouxo logo abaixo do meu epitélio. E ele vai ser importante porque ele vai auxiliar a suprir ali as necessidades do epitélio, porque como o epitélio ali ele não é vascularizado, ele não está recebendo, por exemplo, gases diretamente de vasos que passam ali. Então, quem sustenta o epitélio é o tecido conjuntivo frouxo que fica logo abaixo, tá bom? E vão permitir essas trocas metabólicas sustentando o epitélio. Agora, temos os tecidos conjuntivos densos, separados em não modelado e modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele tem fibras colágenas organizadas de forma desordenada. Então, ele forma uma trama. Dá até para ver aí na imagem, que parece que está tudo desorganizado, fibras passando para todos os lados. Eles estão presentes na derme da minha pele. Então, eu tenho ali o epitélio, depois eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, e aí depois eu tenho tecido conjuntivo denso não modelado, como dá para ver na imagem ao canto. E também nas cápsulas dos órgãos, que envolvem os órgãos. Tenho também o tecido conjuntivo denso modelado. Aí as fibras estão dispostas paralelamente. Então está organizado. E isso permite uma maior resistência mecânica a forças de tração. Por isso, este tecido vai estar principalmente nos tendões, que são estruturas que ligam o músculo aos ossos, como dá para ver na imagem, e também nos ligamentos, que são estruturas que ligam osso a osso. Então, o tecido conjuntivo denso modelado vai estar principalmente nos tendões e ligamentos, conferindo essa resistência. Para finalizarmos, vamos fazer mais duas questões. Sobre os tecidos conjuntivos, assinale a alternativa correta. A. Os condrócitos são células imaturas da cartilagem? Realmente, eles estão presentes ali na cartilagem, mas lembra que final ócito é célula madura? Então, não é uma célula imatura. Então, condrócito é uma célula madura. Para essa questão ficar certa, teria que estar condroblasto. B. O tecido conjuntivo denso é classificado como frouxo quando apresenta fibras colágenas paralelas entre si? Não. A gente tem que, primeiro, que o tecido conjuntivo denso ou ele é modelado ou não modelado. Frouxo já é outra coisa. E aí a gente tem que, quando eu tenho fibras paralelas entre si, é o tecido conjuntivo denso modelado que forma os tendões. Então, esse item também está errado. C. O tecido adiposo e o sangue são exemplos de tecido conjuntivo especializado. É isso mesmo. Lembre-se que eu tenho que saber que é um tecido especializado. Cuidado para não cair em peguinhas que, por vezes, falam assim: o tecido conjuntivo frouxo, que o sangue e o tecido adiposo são tipos de tecido conjuntivo denso, tipos de tecido conjuntivo frouxo. Então, não, eles são especializados, tá bom? Então, gabarito letra C. Questão 5. Em relação ao tecido conjuntivo, julguem os itens. A.
né? O tecido conjuntivo é o mais diversificado de todos, com ampla distribuição pelo corpo dos animais, apresenta-se com diversos aspectos e funções. Realmente, ele tem muitas funções, está tudo certo, é muito diversificado. B. Sendo uma estrutura complexa, pode ser formado por vários tipos de fibras, como colágenas, elásticas e reticulares, certinho também. C. O sangue é considerado um tecido conjuntivo cujas células estão imersas no plasma sanguíneo, certo? Eu posso até falar que são formados por células hematopoieticas, tá? Que formam o sangue. E D. O tecido conjuntivo, que resiste a forças de tração, é o tipo de tecido denso não modelado? Não, é o tecido conjuntivo denso modelado. Então, gabarito certo, certo, errado. Chegamos ao final da nossa aula. Boa prova para vocês. Espero que vocês possam se sair muito bem e tchau, tchau!